Graça e paz, Igreja do Avivamento, graça e paz, povo de Deus. Mais uma manhã de domingo, estamos aqui dia 31 de maio, foi-se embora nosso mês de maio. Amanhã começamos já o mês de junho, aleluia por isso, né? Porque Deus tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos sustentado, tem nos mantido vivo e de pé até agora. É isso aí, meu irmão. Estamos aí para mais uma escola bíblica dominical, onde nós estamos falando sobre a igreja e missões. Então, você que está entrando aí, né? Aproveita aí, dá um compartilhar, né? Quem sabe você pode criar aí uma sala de vídeo, você, onde os seus amigos que não fazem parte também da, né, nossa rede aí, acompanha o Facebook da igreja, através do seu Facebook também possa acompanhar a escola bíblica. O importante é que você, ao criar sua sala de vídeo, né, convide as pessoas a participarem do início até o fim. Amém? Então vamos lá fazer com que esta palavra ela chegue a milhares de pessoas e já colocando em prática o estudo que nós estamos fazendo. Eu quero nesta manhã então ler o texto Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Farei assim brevemente uma menção do que nós vimos na semana passada. Amém? Aqueles que não acompanharam, né, a escola bíblica dominical na semana passada, podem entrar lá no nosso canal, no canal da igreja do YouTube. O canal é, endereço, Aninha? Igreja Batista Simerá. É isso aí, Igreja Batista Simerá, lá no YouTube, você pode colocar, né? E lá tem a escola bíblica dominical da semana passada, onde você vai ver a primeira parte desse estudo que nós estamos fazendo. Amém? Então vamos lá, querido. Mateus capítulo 28, verso 18, verso 20. E depois que eu fizer a leitura, eu quero orar pedindo a graça e a bênção do Senhor. E então vamos comentar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Você que está aí, né, nos acompanhando, dá um hashtag estou aqui, pastor, fiel, pois ama a minha igreja. Amém? Hashtag estou aqui, pastor, amo minha igreja. Amém? Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: toda a autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos a obedecerem, a todas as ordens que eu lhes dei. Tenho certeza disso. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta manhã. Cremos, Senhor, que o teu Espírito é aquele que tem nos dirigido. Cremos que o teu Espírito é aquele que tem nos conduzido. Cremos que o teu Espírito é aquele que tem nos sustentado, nos mantido de pé e nos feito olhar para frente, sempre crendo, ó Pai, no novo amanhã. Deus, eu quero abençoar a vida de cada irmão, cada irmã, ó Deus, que estão através deste canal, desta plataforma digital, ó Deus, nos acompanhando, participando dessa escola bíblica. Também, ó Pai, te louvo por aqueles que irão participar depois que for postado no YouTube, Deus. Que esta palavra alcance o coração de várias pessoas e que o entendimento venha sobre cada um, Pai. Eu quero te louvar e te bendizer em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, na semana passada nós começamos a falar sobre a igreja e missões. E três coisas
ficou ressaltado aos meus olhos e ao meu coração enquanto eu compartilhava sobre esse assunto com vocês. E a primeira coisa que ficou ressaltada aos meus olhos e ao meu coração foi que missões é o DNA da igreja. E é interessante, queridos, porque esta palavra DNA, ela é uma sigla inglesa, né? Que... Isso, Aninha, me ajuda. Tem um significado muito especial, que é para identificar, né, a genoma, né, das pessoas. Quem é o pai, né, desta pessoa. E para mim, queridos, o DNA, né, que Deus colocou na igreja é um DNA missionário. Ele é o primeiro missionário. A Bíblia diz que ele, amando o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós carregamos em nós, como igreja, esse genes, ou seja, nós carregamos esse DNA. A igreja de Deus, a igreja de Jesus, ela precisa ser uma igreja missionária. É aquilo que a identifica. O DNA é o que identifica. Então nós seremos identificados como a igreja de Deus, a igreja de Jesus, quando nós fizermos missões, né? A segunda coisa que saltou aos meus olhos e ficou destacada ao meu coração é que a igreja, né, missões, ela é a vida da igreja, né? A igreja, ela precisa gerar em torno disso, né? Nós precisamos ter em nossa mente que tudo o que nós fazemos temos que fazer com duas finalidades. Primeiro, glorificar o nome do Senhor. E segundo, fazer com que as pessoas que não conheçam a Jesus venham a conhecer. Então, irmãos, é a base, né? O que nós fazemos como igreja precisa primeiro glorificar o Senhor. E segundo, né, que as pessoas que não conhecem a Jesus possam conhecer. É o que está escrito em Mateus, que as nossas boas obras glorifiquem ao nosso Pai que está no céu e os povos o reconheçam. Amém? E a terceira coisa, irmãos, é que quando nós falamos em missões, nós falamos de maneira global, de maneira mundo, né? Essa história que missões começa primeiro em Jerusalém, depois em Judeia, depois em Samaria e até os confins da terra, é uma interpretação que não procede. Diz assim que nós receberíamos o poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e sermos-ia testemunha tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e os confins da terra. Então, missões, irmãos, não é um lugar para ir se estendendo, não, né? Você tem que fazer missões em todos os lugares que você está, ou seja, né? Na sua casa, na escola, na faculdade, no trabalho, no ônibus, no supermercado. Aonde você está, você tem que estar fazendo missões. Tem que ser o chato, o que incomoda. Amém? E o que não é missões, irmãos, né? Missões não deveria ser um departamento da igreja. Por quê? Porque algumas pessoas, né, e algumas instituições religiosas criam o departamento de missões. Então, aquela pessoa, ela chega e fala assim: ah, pastor, eu não faço missões porque eu não sou do departamento de missões. A missão não é um departamento. Amém? É uma ordenança deixada por Jesus na grande comissão da igreja.
Todos nós precisamos fazer discípulos. Amém? Também não é um ofício. Ofício de alguns, né? O missionário A, o missionário B, o missionário C. Não. Missões é a genoma da igreja. Tem que estar em toda a igreja. Então, irmãos, desculpa, né? Pastor, né? Mas o senhor não crê num chamado missionário? Sim, eu creio num chamado missionário para toda a igreja. Mas nem todo mundo tem um chamado para ir para a África, nem todo mundo tem um chamado para ir para não sei o quê, nem todo mundo tem um chamado. E aí, queridas, uma situação assim, aonde nós temos a uma pessoa o serviço de toda a igreja. Então, o fazer discípulo não é de uma pessoa, o fazer discípulo é de toda a igreja. Evangelizar, falar de Jesus, não é função de uma pessoa, de um missionário, de um casal missionário, de uma família missionária. Missões é toda a igreja. Toda a igreja precisa fazer missão. Então não é um ofício que o fulano carrega, o ciclano. Como também não é um ministério. Você pode até discordar de mim, eu não tenho problema quanto a isso. Não é um ministério. Ministério, né? Pastor, mas você viu lá que tem 5 ministérios, né? O de pastor, o de evangelista, o de profeta, o de mestre e o de apóstolo. Amém, irmãos? Mas eu quero que você entenda que essa é uma questão assim, né? De uma organização para o corpo de Cristo caminhar, é o que está escrito no verso 12 do capítulo 4, para que todo o corpo bem ajustado, ele caminha. Mas quando nós falamos de missões, de falar do amor de Jesus, do testemunhar daquilo que Deus fez na nossa vida, nós estamos falando para um todo, não para um indivíduo em si. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Coríntios, nós vamos ler depois, que é uma obrigação, que aquela pessoa que não fala do amor de Jesus está errado. Então hoje, queridos, eu quero, dentro desse, né, que eu coloquei aqui num breve resumo, continuar. Amém? Então, o último texto que nós lemos na semana passada, falando sobre esse assunto, a igreja e missões, está lá em Isaías, capítulo 6, verso 8, depois daquela grande experiência que Isaías tem, né, depois no ano em que morre o rei Uzias, ele vê o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Ele consegue ver os anjos, identificar que os anjos têm 6 asas, com 2 cobrem, com 2 voam, né? E eles clamam Kadosh, Kadosh, Kadosh Yahvé, ou seja, Santo, Santo é o Senhor. Lá no verso 8, ele vai ouvir a seguinte palavra: então ouvi a voz do Senhor dizendo, quem será o mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Quem irá por nós? E eu respondi, eu irei, Senhor, envia-me. E agora eu quero começar a segunda parte com esta frase. O maior risco que a igreja corre é perder a visão missionária. O maior risco que uma igreja ela corre é quando ela tem o seu DNA modificado. E isso é uma coisa, irmãos, que me preocupa. E por que me preocupa, queridos? Porque nós estamos vendo hoje, né, que existem muitas pessoas que perderam esta visão. Perderam qual visão, pastor? Perderam a visão de igreja. A visão de que a igreja ela foi estabelecida na terra, primeiro, queridos, para que através dela o nome do Senhor fosse glorificado. E segundo, irmãos,
para que através dela as pessoas que não conhecem a Jesus, elas pudessem ser alcançadas. E você não precisa ir para a África, você não precisa ir para a Europa, para a Ásia, né? Para poder ver que existem pessoas que não conhecem Jesus. Por exemplo, você aí que está me vendo, quantas pessoas nós temos? 10. 10. Quem está aí? A Shirley, a Tia Zuleide, o Moisés, o Rick, a Estel, o Pastor Celso, o Lucas, a Thalia e a Jéssica. E agora a Melissa chegou. Ok. Então presta bem atenção. Você não precisa ir para longe. Olha, pensa comigo, quantas pessoas da sua família que ainda não conhecem Jesus? Aí você pode me dizer assim, não, pastor, mas eles não querem saber de Jesus, porque eles não querem, porque falar de Jesus eu já falei. Ora, irmãos, eu vou perguntar uma coisa para você. Você que já estudou ciência, vamos dizer uma coisa. Gerar uma criança é uma coisa fácil? Não é uma coisa fácil gerar uma criança, né? Tirando as suas exceções, a regra, ela é uma regra simples, querido. Você tem que conseguir, né, atingir o alvo, você tem todo um processo para que, por exemplo, um casal seja lá, né, o homem e a mulher, esse homem possa engravidar essa mulher, e depois que essa mulher é engravidada, tem todo um processo do dia em que ela, na verdade, né, gesta, até o dia em que essa criança vai nascer, e depois começa um outro processo, o processo da sua criação, e depois, né, você vai ver que a vida, ela é um processo, e não é um processo simples. Ele exige de nós dedicação, ele exige de nós perseverança, ele exige de nós, né, fé, ele exige de nós muitas coisas. Então, nós justificarmos que, mas eu já falei de Jesus para o meu irmão, já falei de Jesus para minha irmã, já falei de Jesus para o meu pai, já falei, eles são cabeça dura, eles não querem saber. Então, tipo assim, né, eu já falei, então agora eles não querem, problema deles. Não é bem assim. E esse é o maior risco que a igreja corre. Por quê? Porque hoje nós vemos igrejas que estão cheias, mas porque as mensagens que estão sendo, né, pregadas, e eu peço perdão em nome de Jesus, porque muitas das vezes também, né, cometo esse erro, mensagens que vêm trazer motivações para as pessoas, mas motivações para as pessoas correrem atrás dos seus sonhos, não é errado, né? Alcançarem os seus objetivos, alcançarem, né, as coisas que querem ter para a sua vida, não é errado. Mas, irmãos, nós precisamos entender que a igreja, ela não pode andar de maneira que ela só pense na terra, ela tem que pensar lá no céu. E você não vai levar para o céu sua casa nova, você não vai levar para o céu o seu carro, você não vai levar para o céu os diplomas da sua faculdade. Eu não estou dizendo que isso é errado. Você não vai chegar lá no céu e apresentar, né, o seu currículo, sou isso, sou aquilo, faculdade essa, faculdade aquela, tive isso, êxodo nisso. Isso daí lá no céu não serve para nada. O que serve é quando Deus perguntar, mostra-me as suas mãos. Há uma peça da Jocum, né, mostra-me as suas mãos. As mãos vazias. As mãos que não abençoaram, não trouxeram ninguém, essas mãos são mãos que vão passar por um processo. Não é que você não vai ser salvo,
mas existe um galardão, né? Existe lá, né, um julgamento que é o trono de Cristo, onde as suas obras elas vão passar por uma prova, a prova de fogo, para ver que tipo de obras você tem feito. Então você que está me acompanhando aí, né? Diga-me, como você vê hoje a igreja, né? A mensagem, e não pense nas pessoas, mas você olhando para você, para a sua vida, como você vê hoje, né? A sua vida missionária, né? Classifica aí de 1 a 10, qual é, né, o grau que você se encontra na questão de missões. Não essa missão, né, que você tinha conhecimento, não, essa que nós estamos comentando agora. Faça favor para mim aí, eu quero estar inteirado aí, né? A Ana está ali acompanhando e eu gostaria que você colocasse ali, né? Hashtag pastor 5, hashtag pastor, por favor, né? Qual tem sido o seu compromisso com missões? Então, queridos, diante dessa, enquanto você vai respondendo, e dessa minha preocupação do maior risco que a igreja corre de perder a visão missionária, né? Eu entendo que nós temos um grande desafio. O desafio de voltarmos a ser uma igreja missionária. E há um texto, né, que eu quero ler com vocês, que está lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 4 e verso 5. A avaliação da Thalia é 6. Passou da metade. Está falando bastante de Jesus, hein, Thalia? Que bênção. Apocalipse. Apocalipse 2, verso 4 e 5. A Bíblia diz assim: haviam 7 igrejas na Ásia, né? E essa é uma delas, a igreja de Éfeso. A Shirley falou 0 e deixa a desejar muito. Ô, Shirley, mas que Deus nesta manhã te desperte, minha filha. Que o fogo do Espírito aqueça o seu coração e que você volte, né, a essa vida missionária em nome de Jesus. Apocalipse 2, verso 4 e 5 diz assim, querido: todavia tenho uma coisa contra você. Você não me ama como no princípio. Lembre-se de onde você caiu outra vez e trabalhe como fazia no início. Caso contrário, eu virei e tirarei o seu castiçal do lugar dele. Sabe, Ana, e você que está me ouvindo aí, eu gostei dessa versão. E por que eu gostei dessa versão? Perceba que o texto, ele fala que as pessoas, né, olha só, todavia tenho uma coisa contra você. O que Deus tinha contra? Você não me ama como no princípio. Qual é a palavra? Não me ama. Agora presta bem atenção. Lembre-se de onde você caiu outra vez e trabalhe. Na minha versão diz, trabalhe como você fazia no início. Observou aqui o jogo de palavra? Ame e trabalhe. Porque para uma pessoa parar de fazer algo, ela precisa perder o seu amor. Por exemplo, não é o meu caso, mas vamos supor, se eu deixar de amar a pastora, o que eu vou fazer? Eu vou parar de fazer coisas para ela. Por quê? Porque o amor leva você a fazer as coisas. O amor leva você a agir.
O amor leva você a agir. E quando você deixa de amar, você deixa de fazer. Por que João 3,16 começa dizendo assim? Porque Deus amou o mundo. Então diz assim, o amor de Deus levou Deus a ficar inquieto no céu e a dar o seu próprio filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, uma pessoa que deixa de amar os perdidos, uma pessoa que deixa de olhar para as pessoas que não conhecem a Jesus com amor, é uma pessoa que não está preocupado se ele vai para o céu, se ele não vai para o céu, se ele vai para o inferno, se ele não vai para o inferno, não tem problema. O importante é que eu estou indo. E esse é um desafio, queridos, o desafio de que a igreja ela volte a olhar para os perdidos como Jesus olhou. Então há um texto, só procura referência aí para mim, Aninha, né? Há um texto que Jesus ele olha os discípulos e os discípulos estão para cima e para baixo e nem tempo para comer eles têm. Então Jesus chega, palavra-chave, como ovelha sem pastor, tá? Jesus chega para eles e pega e chama eles do barco e diz, olha, vamos para o outro lado do mar. Quando chega lá do outro lado do mar, e eles descem do barco, a multidão lá, quando ele chama os discípulos para atravessar para o outro lado, fica sabendo. E quando eles descem no mar do barco, tem lá uma multidão. E a Bíblia diz que Jesus olha para essa multidão e qual é a visão que Jesus tem dessa multidão? Eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Mateus 9:36. Ou seja, Jesus ele tem compaixão da multidão porque ele olha para aquela multidão e vê aquela multidão como uma multidão sofrida, uma multidão precisando, porque é uma multidão de pessoas sem pastor. E ele chega para os seus discípulos e ele diz assim, dai vós de comer a elas. Jesus, a incumbir os discípulos de tal missão, o que ele sentiu. No verso 37, Jesus fala, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. É bem o que o senhor está falando. As pessoas estão lá para ser alcançadas, mas por muitas das vezes a gente ter a visão errada do que é missão, fica o trabalho para poucos que são os cargos de missionário. Então, querido, eu não sei você, mas como eu disse a semana passada, isso mexe comigo. Porque quando você começa a olhar uma pessoa que não conhece a Jesus, e um olhar sem amor, sem sentimento, você não está preocupado para onde essa pessoa vai. Você não está preocupado com o que está acontecendo com essa pessoa. E a igreja não pode perder essa visão. A igreja ela não pode perder, sabe, esse sentimento que nos move. O texto está dizendo assim, todavia tenho uma coisa contra você, você não me ama como no princípio. Lembre-se de onde você caiu, outra vez, e trabalhe como fazia no início. Sabe, pare de ficar dando justificativa, pare de ficar criando e elaborando sermões bonitos
E comece a falar do amor de Jesus, comece a olhar para as pessoas e ver que as pessoas, elas estão necessitadas, elas estão carentes, elas estão precisando. E você não pode, querido, olhar para essas pessoas achando que você já fez sua parte, porque um dia você falou de Jesus para ela. Você não pode, sabe, achar que você fez a sua parte porque, né, você ora de vez em quando por ela. Não, você precisa, sabe, ter dentro de você a mesma gana, o mesmo, né, a mesma perseverança que você tem atrás dos seus objetivos seculares, dos seus sonhos pessoais, sabe, de fazer com que essas pessoas, elas entendam o propósito de Deus e elas não fiquem além ou aquém daquilo que Deus tem para a vida delas. Elas precisam ser alcançadas, elas precisam ser salvas. Como igreja, nós precisamos resgatar essa vida. Como igreja, nós precisamos resgatar o verdadeiro DNA. Missões. Paulo, ele vai escrever o seguinte lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 e verso 16. Por favor, você pode comentar, você pode interagir comigo? A Ana, ela me interrompe aqui e ela coloca o que você está falando, não sei quem mais ali, né? A Esté e o Rick falaram que o nível deles é 4. Não sei como você está recebendo no seu espírito essa mensagem, irmãos. Não estou aqui querendo te emocionar, mas é difícil falar e não ter reação. Mas a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 ao 16. Sou muito grato a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo está falando, por ter me escolhido para ser um de seus mensageiros e por ter me dado forças para ser fiel a Ele, embora eu costumasse zombar do nome de Cristo. Persegui o seu povo, causando-lhe todo o mal que podia, mas Deus teve misericórdia de mim, porque eu não sabia o que estava fazendo, pois naquele tempo ainda não conhecia Cristo. Grave isso. Deus teve misericórdia de mim, porque eu não sabia o que estava fazendo, pois naquele tempo ainda não conhecia Cristo. Como nosso Senhor foi bom, pois me mostrou como confiar nele e obter a plenitude do amor de Cristo Jesus. Esta afirmação é verdadeira, e como eu anseio que todo mundo conheça isso. Grave isso. Essa afirmação é verdadeira. E como eu anseio que todo mundo conheça isso. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou o maior de todos. Mas Deus teve misericórdia de mim, de tal maneira que Cristo Jesus pôde usar-me como exemplo para mostrar a todos como ele é paciente, até mesmo com o pior dos pecadores. Grave isso. Mas Deus teve misericórdia de mim, de tal maneira que Cristo Jesus pôde usar-me como exemplo para mostrar a todos como ele é paciente, até mesmo com o pior dos pecadores, a fim de que os outros compreendam que eles também podem crer e ter a vida eterna. Será que eu precisava falar alguma coisa? Como igreja, queridos, nós precisamos resgatar essa visão.
precisamos, irmãos, voltarmos a este evangelho. O evangelho que me faz olhar para os perdidos, para as pessoas que precisam do amor de Deus, que me faz olhar para mim, não sabe, como um abençoado que, né, Deus alcançou, Deus salvou, Deus restaurou, Deus exaltou, Deus fez vencedor, mas olhar para mim como um exemplo de que se Deus conseguiu transformar a minha vida, se Deus conseguiu me tirar de onde Ele tirou, Deus pode tirar outros através do meu testemunho. Termos uma visão de reino, fazermos de fato o que Deus levantou a igreja para fazer. Algumas pessoas acreditam que missões é vocação. Isto é, apenas algumas pessoas dentro da igreja recebem. Eu não acredito assim, Ana. Eu não acredito assim, Shirley. Ainda que existem aqueles que vão e que precisam das nossas orações, que precisam das nossas contribuições financeiras, eu acredito que missões é o papel da igreja. E pode parecer contraditório o que eu vou falar, mas não é a minha visão, não é o meu entendimento bíblico de que missões é a incumbência só de alguns. Missão é algo que toda igreja precisa fazer. Falar de Jesus é uma obrigação de todos nós. Testemunharmos de Jesus é uma obrigação de todos nós. Talvez você vai dizer assim, pastor, não é obrigação. Lembra que eu disse que Paulo falou e nós iríamos ler um texto? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 9, versos 16 e 18. Aninha, se alguém falar aí, por favor, né? Pastor Rogério, está por aí, pastor? O senhor disse que ia estar, hein? Olha o que diz a Bíblia. 1 Coríntios 9, 16, 18. Pastor Celso, o senhor está muito quieto hoje. Diz assim, irmãos. Contudo, pregar o evangelho não é um mérito especial para mim. Olha quem está falando, irmão, o apóstolo Paulo. Não é nenhum mérito especial para mim. Eu não poderia deixar de pregá-lo mesmo que eu quisesse. Eu seria completamente infeliz. Ai de mim se não o fizer. Se eu estivesse oferecendo voluntariamente meus serviços e minha própria e espontânea vontade, então o Senhor me daria uma recompensa especial. Essa, porém, não é a situação, pois Deus me escolheu e me impôs esse dever sagrado, e assim não tenho escolha. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É a alegria especial que eu obtenho ao pregar o evangelho sem despesas para mim e nunca exigindo os meus direitos. Aqui fala, eu não tenho direito de ficar orgulhoso por anunciar o evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação.
Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Então, irmãos, olha essa palavra, eu me assusto com essas palavrinhas. Ai de mim. Ai de mim. Então, queridos, eu não quero que vocês achem que eu sou contra os missionários. Isso é, aqueles que recebem um chamado específico sobre um lugar e um determinado povo. Mas eu não consigo aceitar, eu não consigo me calar diante de uma realidade. Uma realidade que me assusta. De uma igreja apática. De uma igreja fechada no seu entendimento com relação às pessoas perdidas. Eu sei que existem algumas pessoas que têm um chamado específico. Atos 22, 21, a Bíblia vai dizer assim: então o Senhor me disse, sai de Jerusalém, porque eu o enviarei para muito longe, para os gentios. Existem aqueles que têm um chamado para ir para outra cidade, um chamado para ir para outro estado, um chamado para ir para outro país, um chamado para ir para outra nação. Para outro continente. Deus abençoe. Mas a igreja, ela precisa ter uma visão bíblica de missões. Ela não pode achar que é uma igreja missionária porque sustenta alguém lá na África. Ela não pode achar que é uma igreja missionária porque tem alguém dela que foi lá para a África. Não, irmãos. Você recebe poder para ser testemunha tanto em como. Se uma igreja mandou um missionário lá para a África e sustenta esse missionário lá na África, mas as pessoas que estão em volta dessa igreja estão indo para o inferno, essa igreja não está fazendo missões. Ou se está fazendo missões, está fazendo só uma parte. Vamos consertar aqui. E a outra parte está deixando sem fazer. Está fazendo como? Mas tanto em não. Então nós temos que entender tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria e até os confins da terra. Missões precisa pulsar dentro de cada um de nós. Eu falo da nossa responsabilidade como cristão em transmitir o amor de Jesus às pessoas. Nós precisamos perder essa visão errada de que missões está ligada a ir a outras nações. Missões devem ser em todo lugar que estivermos. A igreja deve ser uma igreja missionária. E eu quero fazer uma pergunta para você. A Esté falou aqui antes do senhor fazer a pergunta. Na minha opinião, a Esté falou, hoje o povo da igreja está muito preocupado em olhar e cuidar da vida daqueles que já têm Jesus e aqueles que ainda não
conhecem o Evangelho são prejudicados por causa dessas atitudes e a missão da igreja falha. Isso não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. Eu vou mais além, sabe, Stephanie? As pessoas que já conhecem a Jesus, elas não podem ser deixadas de lado. Por exemplo, você vai casar, aí você tem um filho. 5 anos depois que você já tem esse filho, nasce um outro filho. Você esqueceria do seu filho que tem 5 anos e depositaria toda a atenção para esse filho que acabara de nascer? Então a igreja, ela precisa ter uma visão de que você não pode faltar com o cuidado com aquele que você já gerou. Mas você não pode achar que você já fez a sua parte e que não existe mais outro para ser gerado. Então a igreja, ela falha nos 2 sentidos, querida. Criando um povo egocêntrico, criando um povo avarento, que perdeu o amor pelos perdidos. Espero que ninguém deixe de comentar por causa disso que eu acabei de falar. Mas eu quero fazer uma pergunta. Olhando na questão de que existe aqueles que Deus chamou, especificamente, qual é o missionário que você tem mais perto de você? Vamos lá. Qual é o missionário que você conhece? O mais próximo de você. Eu, pastor. Não. Tirando você. Qual é o missionário mais perto de você? Vamos lá. Vou esperar pelo menos umas 4 pessoas responderem. Aí eu vou continuar aqui. Enquanto isso, fica silêncio. Tá bom. Dá licença ali, querido, só para mim tomar uma aguinha quente enquanto você se manifesta aí. O pastor Celso falou, pastor. O pastor Celso não vai. Vamos lá, pessoal. Pastor Celso já falou um. Mais alguém? A Thalia falou, o pastor. Qual, gente? Vamos lá, pessoal. Nós já estamos terminando a escola bíblica, né? Já está dando a hora. Já tá dando 10, 20. Quem mais se manifesta? Então, irmãos, né? Pensa nisso. Nós vamos continuar na semana que vem, mas eu deixo essa pergunta, só que eu não vou falar sobre isso, mas eu quero fazer um fechamento aqui. Lembre-se, missões é algo para toda a igreja. E eu quero colocar aqui
algo que Deus tem ministrado ao meu coração. Quando você lê Mateus capítulo 28, versículo 20, onde a Bíblia fala sobre fazer discípulo de todas as nações, a palavra nações, usada ali é etnos no grego, de onde deriva a palavra etnia. E quando você estuda sobre etnia, você estuda sobre grupos. Então, por exemplo, qual é a sua etnia, pastor Celso? Thalita, qual é a sua etnia? Pastor Rogério, qual é a sua etnia? Então, a sociedade, ela, posso dizer assim, está dividida em grupos. Então, por exemplo, existe o funcionário público, esse é um grupo de pessoas. Existe os advogados, é um grupo de pessoas. Os médicos é um grupo de pessoas. Os mecânicos é um grupo de pessoas. Os professores são um grupo de pessoas. Os motoristas são grupos de pessoas. Cada um tem a sua etnia, o seu grupo, né? A sua função, o seu linguajar, o seu modo. E quando a Bíblia está falando sobre nações, a Bíblia não está falando sobre Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Equador, Espanha, Itália. A Bíblia está falando sobre a sua etnia, o seu grupo. Então Deus salva, por exemplo, um professor para usar ele no seu meio. Então não há necessidade da pessoa, sabe, pedir as contas, porque é usar no seu meio. Ou seja, olha só o que a Bíblia está dizendo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em como a. Então Deus, ele usa ao mesmo tempo as pessoas. Então hoje, queridos, eu gostaria que você pensasse. Semana que vem eu quero falar sobre a terceira parte desse estudo. Terceira e última. A igreja e missões. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Gostaria que você pensasse na passagem que eu li do Apocalipse. Deixou de me amar como no início. E o conselho é que você volte a praticar as obras que você fazia quando começou. Hoje Deus quer restaurar o seu amor. Quer fazer queimar dentro do seu coração essa chama missionária. Olhar para as pessoas como Jesus olhava. Por
Olha lá, não tenha vergonha, querido. Seja envolvida por essa presença tão doce, tão maravilhosa do Espírito. Se derreta, se entregue, se volte para a palavra, para o desejo de Deus. Vamos orar ao Senhor. Vou pedir que a Ana faça essa oração. Senhor Jesus, que o Senhor Pai possa estar, Senhor, movendo e mexendo no nosso coração, Deus. Obrigada, Senhor, por essa palavra que foi ministrada. E que nós, Senhor, como igreja, venhamos, Senhor, entender qual é o nosso papel. Não venhamos, Senhor, negar ou ocultar aquilo por qual o Senhor nos chamou, mas que possamos, Senhor, tomar a nossa missão e ser, Senhor, uma igreja eficiente, uma igreja atuante. Que possamos, Senhor, nos importar com as vidas, Senhor, que estão perdidas e que possamos, Senhor, trazer mais pessoas para o Teu reino. Que o Senhor use as nossas vidas e que o Senhor, Pai, sempre esteja falando aos nossos corações. Obrigada, Senhor, por essa escola bíblica. Obrigada, Senhor, por cada ensinamento que foi ministrado. E que possamos, Senhor, realmente entender, Pai, e não ficar somente no superficial, mas que possa, Senhor, alcançar o mais íntimo do nosso coração, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluias. Espero ter sido uma manhã abençoadora para a sua vida, uma manhã esclarecedora. Compartilhe lá no grupo da igreja, no WhatsApp, aquilo que você achou dessa escola, desse estudo. E às 18 horas, querido, nós estaremos juntos, aqueles que, acreditam, confiam, estamos liberados aqui no Paraná para o culto presencial. E aqueles que não podem, a transmissão será feita só pelo Facebook. Amém, queridos? Então, hoje às 18 horas. Que Deus abençoe, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto dele. Que o Senhor te dê a paz e te abençoe em nome de Jesus. Obrigado pela sua companhia e que seja abençoado o seu domingo em nome de Jesus. Amém?